parado durante a quarentena, a gente poder movimentar, fazer algum evento, até porque a gente já estava com um evento acontecendo no campus, e nosso evento acabou sendo cancelado por causa da quarentena. E como seria um evento online, a gente viu que seria mais fácil abrir também para o público externo e divulgar para outras instituições, não só de Juiz de Fora, como de todo o país. Eu gostaria também de agradecer a presença dos nossos palestrantes, que se disponibilizaram a estar aqui passando um pouco do conhecimento deles para a gente. E eu gostaria de só, último detalhe, a gente vai ter no final um tempo para perguntas e respostas. E aqui nessa plataforma, a gente tem a opção de levantar a mão. Se você movimentar o mouse pela tela, você vai ver uma opção escrita levantar a mão. Se você surgir alguma dúvida, a gente pede para você anotar ela e levantar a mão, porque no final a gente vai chamar você para você fazer essa pergunta. Pode ser uma pergunta relacionada ao evento como um todo ou individual para algum palestrante, só para a gente deixar um pouco mais organizado. E essa pergunta pode ser feita tanto por chat quanto por microfone, o que a pessoa preferir. E agora eu gostaria de passar a palavra para o Márcio, que vai ser o nosso mediador. Boa noite. Queria dar as boas-vindas a todos os presentes. Obrigado por ter atendido, essa iniciativa do Centro Acadêmico. E aproveito para parabenizar, a todos do Centro Acadêmico pela promoção, pela iniciativa, pela organização. Faço esse agradecimento citando o Adriel pela sua parte que a gente teve de contato maior nesse período. E queria também agradecer ao professor Pedro, ao Alan e ao professor Felipe Lagata, também pela disponibilidade de estar trazendo um pouco do que eles têm feito para o pessoal, principalmente da engenharia mecatrônica, mas também de todos que atenderam ao seminário. O tema, dessa mesa redonda é o uso da eletrônica no combate à Covid-19 e, de fato, há um uso intensivo de eletrônica nas diversas formas de enfrentamento dessa crise sanitária, desde a parte de monitoramento de parâmetros vitais de pacientes que estão internados, ou até não estando internados, o suporte respiratório com os ventiladores, desinfecção de ambientes, e algumas coisas até um pouco futuristas, com o uso de robôs, utilizando ultravioleta para desinfecção, fabricação de EPI, telemedicina, que, na verdade, deve ser algo que se torne mais presente nesse novo normal, e isso exige a medição de parâmetros para que o médico lá do outro lado da linha consiga ter como entender a situação melhor. Essas são algumas aplicações, Nessa mesa redonda, a gente vai receber 3 profissionais de engenharia que estão envolvidos em projetos e ações diretas no combate a essa crise sanitária da Covid-19.
Adriel já falou sobre as perguntas, elas ficarão para o final. E cada palestrante vai ter 15 minutos para fazer a apresentação, e a gente vai iniciar trazendo o convidado, vamos dizer assim, mais externo, que é o professor Pedro Almeida. O Pedro possui graduação, mestrado e doutorado em engenharia elétrica pela UFJF, com estágio doutoral de sanduíche na Universidade de Oviedo, campus Viesques. Está com um probleminha com o meu áudio. Eu vou finalizar a apresentação do Pedro e passar a palavra para ele enquanto eu tento corrigir aqui. Ele é professor adjunto do Departamento de Circuitos Elétricos da Faculdade de Engenharia da UFJF, é docente permanente do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da mesma instituição, no doutorado e mestrado do Estrito Senso, e do curso de especialização em automação industrial, SPIC, em curso de Lato Senso, também da FJF. É coautor de mais de 60 artigos científicos, sendo 14 em periódicos indexados nacionais e internacionais, e de 2 patentes nacionais. Orientou 6 dissertações de mestrado, com 2 dissertações e 2 teses de doutorado em andamento, e mais de 20 orientações e monografias de iniciação científica e ou treinamento profissional. Participa de projetos de pesquisa fomentados por agências governamentais, CNPq, FAPEMIG, e com parcerias com empresas Embraer, Eletrobras, CNPEM, Smart Nova e Copel. É vice-coordenador do Laboratório do Núcleo de Iluminação Moderna, NIMO, UFJF, e foi sócio fundador da Expice Sistemas Eletrônicos Limitada. Possui experiência nas áreas de eletrônica, analógica, digital e de potência, controle analógico e digital, microcontroladores, microprocessadores, na parte de especificação, programação e emprego, projetos de especificação e implementação de construção de hardware e circuitos eletrônicos, processamento analógico e digital de sinais, conversão de energia, conversores eletrônicos de potência, eletrônica industrial, acionamentos de máquinas, fontes chaveadas e sistemas de iluminação em estado sólido. Vou passar a palavra agora para o professor Pedro. Você está ouvindo a gente aí, Pedro? Eu agradeço a introdução do Márcio, desculpas, porque, inclusive, eu acho que eu acabei passando um currículo estendido aí demais para ele, com detalhes que talvez sejam irrelevantes para essa palestra, mas porque na hora lá ele me pediu, é o que eu tinha mais recente aí, atualizado para um projeto, eu mandei para ele, tá? Mas agradeço ao Márcio também, ao pessoal aí por ter convidado para essa exposição, né? Já começo falando que eu sou novato no tema de aplicação médica e combate à pandemia, né? Mas nessa hora todo mundo que pôde fazer alguma coisa pegou para fazer alguma coisa, tá? Então, pode começar a apresentação, o Márcio? Aí, compartilha a tela aqui. Pode sim, Pedro. E a sua câmera está cortando sua cabeça, dá uma ajeitadinha aí. É que eu estou com problema de iluminação aqui, eu tô vendo que tem uma lâmpada atrás. Tá. Posso tentar tampá-la com a cabeça. É porque essa câmera, a incidência dela é lá na altura do teclado aqui do laptop, aí a incidência dela é meio ruim o ângulo. Mas eu vou tentar tampar a lâmpada com a cabeça aqui enquanto isso, beleza? Eu vou abrir uma apresentação rápida que eu fiz aqui, tentar me ater os 15 minutos aí, logicamente, né? E vou compartilhar a tela então, tá? Deixa eu ver onde compartilha a tela. Aqui, né? Tá dando para ver aí a apresentação? Sim. Tá em tela cheia aqui, tá certinho aí, né?
Pode começar então, Márcio? Pode ficar à vontade. Então, pessoal, eu montei uma apresentação aqui básica sobre o que a gente está trabalhando mais recentemente aí, que seria então, um estudo de caso de equipamento emergencial de ventilação mecânica, que a gente sabe que tem sido aí o foco de muitos projetos de pesquisa no mundo todo para combate à Covid-19, né? Então, a gente tem uma iniciativa aqui na UFJF também, de um grupo que iniciou isso de forma independente, e acabamos angariando alguns apoios aí, tanto na iniciativa privada, quanto também apoio governamental para tocar um projeto desse aqui à frente, né? Vamos começar aqui falando basicamente, já que a gente vai falar de eletrônica, né? Então, fiz esse resumão aqui grande, como que eu vejo a eletrônica, né, em qualquer aplicação, tá? Então, para mim, qualquer sistema eletrônico ou de automação, a gente pode compreender ele como essa caixa preta aqui, né, que tem aí várias entradas, várias saídas, e no meio aí você comunica com esse sistema através de algum tipo de interfaceamento, né? Então, geralmente, a gente tem aí, eu simbolizei aqui N entradas e N saídas, né? O que seriam essas entradas? Geralmente, os seus sensores, né? Então, é o que você mede do mundo externo, né? E você processa isso para você atuar nesse mesmo mundo externo através dessas saídas aqui, né? À direita. Então, seriam os atuadores, né, que fazem alguma coisa que o seu sistema de processamento está mandando a partir do que você está sensoriando. E no meio você tem o interfaceamento, que vai setar em qual nível que você quer determinado parâmetro que você está sensoriando, né, tempos, alarmes e até indicações, né? Então, a interface ela é uma coisa bidirecional. Ela te mostra o que o sistema está fazendo, ou medindo, ou atuando, né, ou calculando, e também te permite atuar no seu sistema para que ele, baseado nas informações que ele absorve, ele atue, né, externamente. Então, isso aqui é a forma mais genérica que eu vejo de processamento eletrônico. E observe que eu boto analógico e ou digital, porque raramente você vai ter um só tipo de processamento, né? Hoje em dia, sim, a gente tem muita aplicação digital, mas a aplicação digital nunca vem sozinha, ela sempre tem... Pedro? Oi? A gente não está vendo a sua tela. Só a primeira... Está na tela do PowerPoint, mas os slides não estão passando. Peraí, deixa eu ver aqui o que está rolando. Vou fazer o seguinte, eu vou parar de compartilhar a tela. Apresentação de slides. Acho que era isso que deu pau. Aí, apareceu agora? Agora foi. Ah, não. Então, é que eu não estava compartilhando a apresentação, estava compartilhando o PowerPoint. Então, o que eu estava falando aqui, basicamente, né, você tem os seus sensores aqui à esquerda, que são as entradas do seu sistema eletrônico. Você tem seus atuadores à direita, né, que são as saídas do seu sistema eletrônico. E no meio você tem a interface, né, então é a forma como você comunica com esse sistema, né, tanto modificando esses parâmetros, quanto lendo determinados parâmetros. E aqui eu dei só alguns desenhos de sensores, de possíveis interfaces, né, telas, né, displays, botões, potenciômetros e os atuadores, né, você pode ter válvulas, né, então qualquer tipo de sistema, acredito eu, na parte de eletrônica, controle e automação, pode ser resumido a isso daqui. E aí eu estava falando da questão do processamento, né, que raramente você tem só um tipo de processamento, por mais que você tenha advento do processamento digital, você sempre tem o processamento analógico associado a esse processamento digital, seja como pós-processamento ou como pré-processamento do seu dado, né? Então, o digital, geralmente, ele está só no coração do seu sistema de processamento eletrônico. Tá? Então, isso aqui é a forma genérica, a gente vai ver que a gente consegue modelar o nosso problema aqui de ventilação, inclusive, também por um formato desse tipo aqui, esquemático. Então, qual é o problema da ventilação mecânica? Eu tenho uma definição de um artigo... que é um resumo sobre a parte de ventilação mecânica, um artigo brasileiro, né, que fala que a ventilação mecânica, que é chamada de VM, ou mais adequadamente no meio médico, é chamada de suporte ventilatório, ela consiste aí no método de suporte para tratamento de pacientes com insuficiência respiratória, seja ela aguda ou grave, ou seja, uma coisa de longo prazo ou de curto prazo, né, causado por uma doença crônica ou uma doença aguda. A gente vai ver que o caso do Covid é uma questão aguda, né. Então, esse equipamento que a gente chama de ventilador mecânico, né, ou simplesmente ventilador, algumas pessoas chamam de respirador, mas o termo mais correto seria ventilador, é um equipamento médico, então, capaz de fazer esse suporte
nos pacientes. Aí a gente tem duas formas, a forma invasiva, que é quando o paciente está entubado, ou a forma não invasiva, né, que é através de máscara, né, umas bolhas de plástico, algumas coisas aí que tem no mundo aí o pessoal está usando, tá? E ele vai fazer o quê? A entrega de uma mistura de ar e oxigênio na proporção adequada, então isso pode variar desde 21% de oxigênio, que é o ar puro, né? O ar tem 21% de oxigênio, até 100% de oxigênio, dependendo da demanda desse paciente, né? Então você consegue controlar essa mistura, e você também vai controlar e monitorar pressão e volume do ar entregue ao paciente. Então esses são parâmetros necessariamente de controle. Então o tratamento do paciente, né, a indicação clínica vai falar qual é o volume que você tem que entregar, em qual pressão, né, durante quanto tempo, né, e, lógico, determinados exames clínicos, gasometria arterial, vão indicar se esse paciente precisa de alguma modificação ou não nesses parâmetros que estão sendo entregues, tá? Então, o equipamento, ele monitora e controla esses parâmetros, né, mas você tem um loop externo aí, que é o médico, né, a gente gosta de chamar de doctor in the loop, né, então seria o médico que faz o monitoramento se aquela ventilação está sendo feita de forma adequada para alterar o equipamento, tá? No caso da Covid-19 especificamente, né, que é a infecção por esse vírus maldito aí, o SARS-CoV-2, acontece que até em 20% dos casos sintomáticos, você tem o desenvolvimento do que a gente chama da síndrome do desconforto respiratório agudo, né, que a sigla em inglês é ARDS, né? Então, o que acontece quando a ARDS é uma consequência da Covid-19, tá? Não acontece só em Covid-19, acontece em outros tipos de doenças respiratórias, né? SARS, né? Até influenza pode causar ARDS, né? Mas o que é a ARDS? A ARDS ela é uma doença da inflamação do pulmão, né? Então, o seu alvéolo, aqui tem um desenho de um alvéolo à direita, no canto inferior aí direito, você tem o seu pulmão, ele enche de fluido, né? Devido ao processo inflamatório de resposta à infecção. E ao ele encher de fluido, você tem vários problemas infecciosos aí que acontecem, né? Eu não sou da área médica, mas vou explicar isso de forma bem básica. Você tem a troca gasosa prejudicada aí, né, dentro do pulmão do paciente. É aí que você tem, então, o início de um quadro de insuficiência respiratória, né, onde a saturação de oxigênio vai baixando, né, o paciente começa a ter sintomas associados a isso, né, e abaixo de 90%, 92%, já é considerado uma saturação de oxigênio baixa, né? Então já indica a suplementação disso por ventilação, né? Então imagina que você tem o seu pulmão lotado de fluido, né, dentro dos alvéolos, né? Então é bem ruim isso, e é onde você entra com a ventilação, tá? O suporte ventilatório geralmente é feito por esse equipamento, o ventilador, né, que tem essa cara aqui mais ou menos, né, aqui mostrando no caso um paciente entubado. Então, seria a ventilação mecânica invasiva, você tem um tubo orotraqueal, né, que vai até a traqueia do paciente, e você tem uma tubulação que conecta a máquina aí. Nesse caso, a gente tem duas tubulações, uma que vai para o paciente e uma que volta do paciente, né. Então, assim, tem um circuito que é inspiratório e um circuito que é expiratório, né. E aí o equipamento tem a parte de monitoramento, né, e filtragem, e umidificador, e, né, a parte de combinação dos gases, né, e tudo mais. Então, o equipamento de ventilação, né, que basicamente a gente chama de ventilador, é isso daí que está desenhado nesse caso, tá? Aqui um exemplo de um equipamento comercial, né, só para a gente ver, bem similar ao que está no slide anterior, tá? Um Puritan Bennett 840, um equipamento de UTI. A última cotação que eu vi disso daqui girava em torno de $25 mil, então a gente está falando aí de uma figura, né, num dólar aí alto de até R$150 mil, né, então não é um equipamento barato, como todo equipamento médico, né, mas especificamente um equipamento de suporte à vida, acaba sendo mais caro ainda, bastante crítico, né, e a gente vê aí que o Brasil, além de tudo, não é autossuficiente nesse tipo de equipamento, né, então infelizmente a gente fica dependendo de importação, e com o disparo de dólar isso fica muito, muito pior no nosso cenário, né? Então a falta de ventilador é uma coisa real no mundo inteiro, e no Brasil isso é piorado pela falta de fabricação nacional, falta de indústria para fabricar isso nacionalmente, falta da nacionalização dos componentes, né? E a nossa dependência do exterior para comprar isso daí, e um dólar alto, né? Então, infelizmente, isso daí acontece, tá?
E aqui está mostrando quais são os subsistemas básicos desse ventilador, tá? Então você tem a máquina, o display, e você tem os dois circuitos, tá? Eu botei umas setinhas aqui para indicar qual que seria mais ou menos a direção do fluxo de ar, né? Então ele sai do equipamento, passa por um umidificador, que é esse indicado pelo número 2 aí, vai para o paciente, então essa parte aí é o que a gente chama de circuito do paciente, esses tubos, né, que a gente chama de traqueia às vezes, né, são tubos corrugados, vai para o paciente. No 3 tem o que a gente chama de um pulmão de teste, tá? Então isso aí é para emular o paciente. E depois isso retorna para o equipamento, então, pelo caminho inverso, que é a outra tubulação na outra seta, né? E aí volta para o equipamento e vai controlar o circuito expiratório, tá? É interessante notar, gente, uma coisa assim que eu não sabia, então é legal falar, esses ventiladores, eles são alimentados não só eletricamente, tá? Eles são alimentados também pela rede de gases medicinais do hospital. Então, todo quarto de UTI, ou até quarto de internação normal, se você for ver lá, ele tem uma linha de ar comprimido e uma linha de oxigênio medicinais, né, os dois. Então, esses equipamentos são conectados nessas linhas, né, reguladas de ar comprimido medicinal e oxigênio medicinal. Lógico que alguns deles têm compressores internos, né, para poder suprir na falta de ar comprimido externo, mas no caso do oxigênio, né, no máximo que dá para você fazer é plugar um cilindro ali, né. Então, é interessante saber que esses equipamentos, a maior parte deles é feita para trabalhar, na maior parte do tempo, conectado a essas linhas de ar comprimido e oxigênio do hospital. Então, isso aí já dá uma ideia para a gente como é que a gente pode trabalhar na síntese desse tipo de equipamento. Aqui, ainda nesse equipamento comercial, isso aqui é só o diagrama interno dele, não muito formalizado, mas um diagrama pneumático do que ele está fazendo, tá? E à primeira vista pode parecer muito complicado, tá? Mas basicamente, o que a gente tem na parte inferior dessa figura é um compressor, tá? Que é o compressor de emergência, caso você não tenha o ar comprimido externo, tá? Então pode esquecer essa parte de baixo aqui do diagrama, isso é só um compressor. O que importa para a gente aí é o meio e a parte de cima. E aí tem as várias cores aqui indicando qual é cada parte desse equipamento. Em amarelo é ar comprimido, em verde é oxigênio, tá? Verde claro é a mistura de ar comprimido com oxigênio, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem uma linha de oxigênio entrando aqui. Vocês estão conseguindo ver o meu mouse? Sim. Então, aqui a gente entra o oxigênio, aqui entra o ar comprimido, você tem um filtro, um regulador de pressão, né? Aqui um regulador de pressão, e aqui você tem o que a gente chama de misturador ou blender, tá? Então, isso é uma parte essencial do equipamento. Para alguns equipamentos, isso é um elemento externo. Nesse caso desse equipamento, é um elemento interno. Então, ele vai fazer a mistura, já com os dois gases, com a sua pressão regulada, vai fazer a mistura dos dois aqui e produzir uma mistura de ar e oxigênio numa determinada concentração. De novo, essa concentração vai de 21% a 100%. Por quê? 21% é 100% ar, né? O ar tem 21% de oxigênio. E 100% de oxigênio é só oxigênio, né? Então, você consegue variar de 0 a 100% de cada um dos dois gases aqui nessa mistura. E aí vai para o paciente aqui, né? Você tem uma válvula aqui solenoide que atua para a inspiração do paciente, então seu paciente estaria localizado aqui, e retorna do paciente, você tem uma válvula expiratória aqui que vai controlar alguns parâmetros que eu vou mostrar aí na frente, tá? Então, isso aqui é mais simples do que parece. E aí, o que a gente tem de proposta de ventiladores emergenciais? O que surgiu durante a pandemia? E, de novo, não é durante essa pandemia. É importante frisar, gente, que essa pandemia era uma tragédia prevista há muito tempo, tá? A gente tem reportes aí de ventiladores emergenciais sendo produzidos desde 2007, né? Ideias de ventiladores emergenciais desde 2007. Esse do MIT aqui é um exemplo, de 2010, tá? Eles chamaram de Event. Em 2010 eles já estavam produzindo aqui um protótipo de um ventilador emergencial, tá? Esse ano a gente viu aí o que mais despontou foi esse projeto Inspire da USP, né, que tem o desenho deles aqui. Então, esse projeto está bem avançado, né, ele está na fase final aí de aprovação para ser empregado, só que tem um porém, muito porém mesmo, que é o seguinte: isso aqui é o que a gente chama de propostas baseadas em ambu mecanizado. Quem não sabe o que é um ambu, gente, é essa bolsa de borracha aqui que vocês já devem ter visto em alguma série de médico, o cara apertando isso para ventilar um paciente manualmente, né?
Então, isso é uma unidade manual de ventilação, né? Uma unidade manual de respiração artificial, tá? Então, o que as pessoas pegaram e fizeram são propostas baseadas em ambu mecanizado, é basicamente botar esse ambu aqui dentro e botar um sistema, né, com um motor de passo, alguma coisa para comprimir esse ambu e você eliminar uma pessoa de ficar manualmente apertando isso daqui lá, né? Qual o porém disso aqui, então? Aplicação extremamente limitada. Da mesma forma como o ambu não é um equipamento de ventilação mecânica, né, permanente, esses ambus mecanizados, né, tipo o Projeto Inspire, tipo o Projeto Ivente, vários outros que a gente viu na internet aí, isso aqui está numa notícia do G1 que saiu sábado, tá? De acordo com a agência, a Anvisa no caso, este equipamento deve ser utilizado pelas equipes clínicas do hospital como uma alternativa emergencial e transitória. Então, o equipamento já foi pensado para ser transitório, tá? Isso não é um ventilador mecânico, tá? Eles são usados com estabilização do paciente, com incapacidade de manter respiração e na ausência de um ventilador pulmonar para cuidados críticos. Ou seja, isso aqui é para você botar o cara transitoriamente enquanto você não tem um ventilador para botar ele, né? Ou para botar os casos menos críticos, tá? Então, nesse caso, os pacientes devem usar equipamento de ventilação automática, né, que são os casos críticos, tá? Tem o link aqui, depois eu posso passar o link da notícia, tá? Mas esse Inspire já está numa fase final, porém, o próprio equipamento não é visando substituir ventiladores mecânicos, né? Então, lógico que na mídia a gente vê falando que é uma panaceia, mas a gente sabe que não é. E aí a gente tem o outro lado, o outro espectro, que são as propostas baseadas em sistemas eletropneumáticos, tá? Aqui eu estou dando um exemplo de um que foi concebido, fabricado e testado lá na Itália, tá? Então foi a própria Ferrari que fabricou isso daqui, tá? Então a escuderia Ferrari projetou e fabricou esse ventilador eletropneumático, que eles chamaram de FI5. Vocês podem ver que eles fizeram um case bem bonitinho, né? Tem uma tela LCD aqui indicando os parâmetros que estão sendo medidos e monitorados. As entranhas dele aqui, basicamente, válvulas solenoides, né? Reguladores de pressão. E aqui uma figura dos testes que eles estão fazendo com o pulmão artificial, que é essa caixinha preta aqui, tá? Também tem um vídeo do YouTube aqui, depois vocês podem pegar o link e observarem, né, a divulgação do que eles fizeram. Então, esse cara aqui já é pensando mais em ser um substituto àqueles equipamentos que a gente viu lá atrás, né, aqueles equipamentos comerciais. Ele também é feito para ser alimentado, tem uma mangueirinha aqui, pelo sistema de ar do hospital, né? Então, é bem equivalente àquele equipamento mais permanente, digamos. Aqui outras propostas baseadas em sistema eletropneumático que também surgiram durante a pandemia. Então, são 2 projetos de 2020, tá? Tem esse projeto da NASA, que ficou assim, eu achei que ficou muito bonito, né? Eu adoro essas telinhas de 7 segmentos, né? Gráfico de barra, ficou bem bonitinho mesmo, né? E eles chamaram isso aqui de Vital, né? Que é uma sigla. Fizeram esse protótipo aqui em 37 dias, né? E já tiveram aprovação para poder fabricar ele em escala. Então, ele tem todas as características de um ventilador de UTI, né? A entrada de ar comprimido e de oxigênio do hospital, né? O controle dos parâmetros que são necessários, que a gente vai falar daqui a pouco, né? E isso tudo num case bonitinho assim, fácil de transportar, tá? Existem vários critérios que um ventilador mecânico emergencial tem que cumprir, tá, gente? Então, assim, existe uma lista de critérios que tem que ser cumpridos, né, e todos esses projetos aqui visam cumprir esses critérios, tá? Aqui um outro exemplo, que é lá da COP, da UFRJ, que também está bastante avançado, né, me parece que agora eles estão entrando também na parte de certificação junto à Anvisa. Mesma ideia, né, você tem um sistema eletropneumático com o uso dos gases medicinais que você já tem disponível lá na UTI, né? Então, você tem as entradas e saídas aqui, né? No caso, o pulmão deles é essa caixa grandona aqui com esses manômetros, né? Um pulmão um pouco mais complexo para teste e calibração, né? E aqui, lá no site, se vocês entrarem, vai ter as fotos aqui do que tem aqui dentro, né? Eles botaram isso numa caixa de painel elétrico, né? Ficou uma coisa bem Brasil, né? Bem cara de Brasil mesmo. Então, internamente, eu vou usar aqui de exemplo, por enquanto, o F5 da Ferrari. O que é o esquema básico do ventilador eletropneumático emergencial? Não tem muito o que se falar do que tem dentro do equipamento desse, não. E também não tem muito diferente do que tem no equipamento comercial, tá? Então, de novo, vamos assumir que externamente a gente tem esse equipamento aqui que a gente chama de blender ou misturador, né?
Então, nele vai entrar oxigênio e ar, e vai sair uma mistura que você consegue regular nesse knob aqui, né, de 21 a 100%, igual eu falei. E aí a função do ventilador em si, que é o bloco central aqui, é controlar o ciclo respiratório do paciente. Então, ele vai ter, basicamente, para quem não entende muito o diagrama pneumático, gente, não precisa ficar preocupado não, tá? Mas, basicamente, ele tem um filtro de entrada, um regulador de pressão, uma válvula solenoide, tá? Aqui ele tem uma válvula de alívio para garantir que essa pressão não vai passar de um certo limite, né? Para você não matar né, para não explodir o pulmão do paciente. Sempre é uma boa coisa não matar o paciente. E uma conexão aqui que vai para o paciente e volta pelo circuito expiratório. Então, em azul é o circuito inspiratório, em verde é o circuito expiratório, né? E aí, de novo, a gente tem uma outra válvula pneumática que vai controlar o processo de expiração, né? Então, o ciclo respiratório é dividido em duas partes, inspiração e expiração. E aqui é o diagrama em SolidWorks do que tem dentro do SFI5 que eles fizeram, né? Então, basicamente, você tem esses elementos: o filtro, a reguladora de pressão, a solenoide, né, vai para o paciente, volta do paciente, outra solenoide, né, e a saída aqui para o circuito, para o ar externo, né? Então, e aí a gente entra o quê? No nosso projeto. Isso aqui é o que a gente chamou, então, do ventilador mecânico eletropneumático simples, que a gente chama de VMAPS, que, coincidentemente, acredita em mim, a gente fez esse diagrama antes de saber que a Ferrari tinha feito o F5, né? Na verdade, a gente já estava fazendo quando eles divulgaram que tinham feito. Então, a gente acabou pegando o diagrama e viu, pô, muito parecido, né? Então, ficou bastante parecido. Então, basicamente, o que a gente tem é também um blender externo, digamos assim, né? Que vai fazer a mistura do oxigênio e do ar. Então, aqui no 1 é entrada de ar, no 2 é entrada de oxigênio, 3 é o nosso blender, que está indicado aqui embaixo. Isso aqui já é o blender que a gente comprou mesmo, né? No 4, a gente tem a entrada do circuito. No 5, a gente tem uma válvula de controle de fluxo. 7 é a nossa solenoide do circuito inspiratório, tá? Aqui a gente tem um medidor de fluxo e aqui a gente tem um medidor de pressão. Aqui vai para o paciente, aqui retorna do paciente, tem um filtro aqui, né, que é para evitar a contaminação do equipamento. Uma válvula de alívio aqui, né? Um outro medidor de fluxo para a gente poder medir o fluxo expiratório do paciente e uma válvula para controlar o ciclo expiratório, tá? Então, aqui mostrando, dando figura aos bois, né, não nome aos bois. Isso aqui é uma válvula restritora, controladora de fluxo, tá? Isso aqui são as válvulas solenoides, né, de 2 posições. E o nosso sensoriamento, a parte eletrônica mesmo, que a gente manja mais do que a parte pneumática, é onde a gente está tentando fazer maior contribuição, né? O pneumático a gente tentou manter simples, e a eletrônica é onde a gente consegue fazer uma contribuição mais ampla. Então, você tem o que? O sistema que vai pegar, né, exatamente naquele diagrama inicial que eu fiz lá, né, de você ter os bloquinhos de entrada, de saída e o processamento, você tem exatamente isso aqui, ó. Esse sistema recebendo os sensores de pressão e de fluxo, né, e atuando nas válvulas solenoides aqui para controlar ciclo expiratório e inspiratório, né. Aqui a gente está usando o ESP32, eu acho que o pessoal deve conhecer esse microcontrolador, bem potente, né, um ARM de 32 bits, e a gente tem usado os sensores de pressão da NXP, tá, que tem essa carinha aqui. Aqui uma foto, né, do protótipo até então, mais ou menos, né, durante o processo de montagem. Então, tem alguns elementos que estão aqui que não estão mais, e tem elementos que não estão ainda, né, então a gente tem reguladores de pressão aqui em cima, né, na entrada das linhas de ar comprimido e de oxigênio, né. Importante frisar que a gente ainda não está trabalhando com oxigênio, porque as válvulas não são compatíveis com oxigênio, tá? Elas não são válvulas de grau médico e elas não são compatíveis com oxigênio. São 2 problemas, né? A válvula, para ser compatível com oxigênio, ela não pode ter óleo, né? Senão vira um perigo de incêndio, né? Potencialmente, né? E aqui a montagem básica, a gente já conectando aqui uma traqueia e um pulmão de teste, né? Vamos falar então da parte eletrônica, né? Já estou meio que finalizando aqui, mas agora que é a parte que realmente interessa a gente. Não vou entrar muito em detalhe novamente, tem muita coisa aqui por trás disso aqui que é essencialmente da área de medicina, né? Mas o que a gente conseguiu pescar até agora da parte de controle e sensoriamento, né? A gente tem basicamente que monitorar pressão, fluxo e o volume, ele é a integral do fluxo, né? Então, a gente monitora pressão e fluxo e calcula volume. Isso aqui estão na forma de gráficos temporais. E aqui a gente consegue ver direitinho o ciclo respiratório num paciente, né?
A gente tem o início da fase inspiratória, então a pressão sobe e a gente injeta um fluxo constante no pulmão do paciente, então o pulmão vai inflar até que ela atinge uma pressão de pico. Tá? E nesse instante a gente entra na pausa inspiratória, que é a etapa 2 aqui. Ó. Aí essa pressão ela cai um pouquinho para o que a gente chama de pressão de platô, né? E o fluxo cai a zero. E depois a gente inicia aqui em 3 a fase expiratória. Então a pressão ela cai para uma pressão mínima, que não é zero, né? A gente chama de PIP, essa pressão é uma pressão mínima que você tem que manter no pulmão do paciente. O fluxo inverte, então você está expirando, até que o fluxo zera e você mantém essa pressão mínima aqui, a PIP, até iniciar o próximo ciclo, né? Então são 4 etapas. E aí a gente tem 2 válvulas, válvula V1, que é a válvula inspiratória, né? Retornando aqui, ó, a válvula V1 seria 7, a válvula V2 seria 17. E a gente, então, modelou isso aqui com uma máquina de estados, né? Então, essas transições aqui, elas têm condições, né? Quais são as condições dessas transições? Então, por exemplo, na fase inspiratória, a gente está fechando a válvula V1 e mantendo a válvula V2 aberta, né? E aí a transição, ela é feita quando o volume, que é a integral do fluxo que a gente está medindo, atinge o volume que a gente quer injetar lá no pulmão do paciente, que a gente chama de volume corrente, VT, tá? Nesse instante, a gente transita para a fase 2, onde as 2 válvulas estão abertas, né? Aí a pressão cai um pouquinho e vai para a pressão de platô aqui, 2. Do 2 para o 3, a gente passa para a fase expiratória quando é atingido um tempo máximo aqui que a gente chama de tempo inspiratório, T-insp, tá? Então, do 2 para o 3, a gente vai transitar aqui para a etapa 3, que é o início da fase expiratória. Então, a nossa pressão vai cair para a PIP, e o fluxo vai inverter, tá? Então, a gente vai estar fechando a válvula V2, que é a válvula expiratória, e mantendo, na verdade, abrindo a válvula V2 e mantendo fechada a válvula V1, tá? Então, aí a transição da fase 3 para a fase 4, que seria depois que você expira, seria simplesmente o fluxo cair a zero, né? E aqui na nossa questão, a condição é a pressão chegar na pressão expiratória final, que a gente chama de PIP, tá? E aí, por fim, você abre, né, de novo, você fecha as 2 válvulas, aí você tem 0 e 0, né? Então, é basicamente 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, né? Esse é o ciclo da máquina de estados que a gente tem que programar no ciclo expiratório, e, lógico, as condições são parâmetros de controle do nosso interesse, né? Frequência respiratória, pressão inspiratória final, tempo inspiratório, volume corrente, né? Aqui, basicamente, só o firmware, rapidinho, a gente tem feito no ESP32 programando na plataforma Arduino, que é mais rápido. Mas basicamente fizemos aqui em C++, né? Eu vou só passar as telinhas rapidinho aqui. Tem os parâmetros que a gente controla aqui, né? Os parâmetros que a gente quer botar no paciente e que o sistema eletrônico vai fazer o controle aí, tá? Isso aqui é a placa eletrônica da parte onde o ESP é plugado e também onde a gente tem o nosso sensor e os nossos atuadores. Então, observe que basicamente a gente tem aqui o sensor, né, que está sendo lido pelo ESP. A gente vai botar um ADC externo, por enquanto a gente está usando o ADC do ESP, que ele é um pouco ruim. E as saídas digitais do ESP estão disparando aqui até 4 transistores para disparar válvulas solenoides. No caso, a gente está usando só 2 válvulas solenoides, então a gente só usa 2 transistores. A gente montou aqui um circuito mais genérico. Tem uns LEDs indicadores aqui para indicar fase inspiratória e fase expiratória, né, e a gente tem uma comunicação serial do próprio ESP aqui com o computador. Essas solenoides são 24 volts, então a gente tem um conector de 24 volts aqui. Aqui dá para ver o nosso sensor de pressão, tá? Eu não tive tempo de fazer o diagrama no computador ainda, tá? Porque eu ainda estou trabalhando na parte da placa. Isso aqui é o diagrama que eu tinha feito no dia que eu montei essa protoboard. Tá? Então, desculpem, o diagrama está manuscrito, né? Mas basicamente é isso que a gente tem. O ESP disparando esses transistores aqui, que vão para as válvulas solenoides. A gente tem esses diodos aqui em reverso para não queimar os transistores, né? O choque indutivo dessas bobinas. Aqui a gente tem os LEDs indicadores e a gente tem um circuitinho básico de tratamento e filtragem analógico aqui para entrar no ADC do ESP e o nosso sensor de pressão aqui indicado por essa bolinha, né? A gente também está botando um relé, que não está nesse circuito aqui, mas a gente vai botar, que é para manter o 24 volts desligado, normalmente desligado, tá? Ele só ligar esse barramento de 24 volts, que vai para as válvulas solenoides, caso o ESP sature esse transistor aqui. Então, necessariamente, é uma atitude ativa do sistema de energizar as válvulas. Isso aqui é o que a gente está esboçando de monitoramento e interface homem-máquina, né, IHM. Deve ficar uma coisa mais ou menos nessa cara. A gente vai embarcar isso num Raspberry Zero.
né, com a saída HDMI e plugar isso numa tela HDMI. Então isso já tá em andamento também. E aí a HM deve ter essa cara aqui. A gente tem os 3 gráficos que eu mostrei lá atrás, né, pressão, fluxo e volume. E tem várias variáveis aqui que a gente monitora, tá? Fração inspirada de oxigênio, volume corrente, frequência respiratória, volume por minuto, tempo expiratório, pausa, o tempo da pausa inspiratória, a razão entre o tempo inspiratório e expiratório, são tudo parâmetros que médicos usam para calibrar o sistema, para monitorar o paciente e para ajustar o ventilador mecânico. Então, isso tudo aqui é uma demanda que a gente quer cumprir. Né? E as pressões também, pressão de pico, a pressão de platô, a pressão expiratória final e o fluxo de pico. Né? E aqui é como se fosse um manômetro digital em tempo real, né? Que isso aqui vai ser tipo um gráfico de barra. E aqui embaixo estariam os parâmetros que você efetivamente seta, fração inspirada de oxigênio, volume, frequência, tempo inspiratório, pressão e tempo de platô. Tá? Estou imaginando que tem uns botõezinhos aqui, né, de travar a tela, para você não mexer sem querer, alarme, um knob aqui para você ajustar os parâmetros. Então a gente já está imaginando que sai um negócio desse tipo aqui, que a gente vai embarcar no Raspberry. E o Raspberry naturalmente vai comunicar com o ESP. Aqui está a placa do ESP, né, a mangueirinha indo para o sistema aqui, ó, medindo a pressão, e esse é o nosso protótipo até agora, tá? Esse aqui é o meu último slide. Eu vou depois só mostrar um videozinho aqui de 20 segundos, né, do sistema funcionando. Então a nossa placa por enquanto está assim, a gente já vai evoluir para uma placa fresada, né, fazer ela bonitinha no áudio com alguns componentes finais. E aqui, basicamente, como que está sendo testado até agora, a gente tem medido os parâmetros só no computador mesmo, através do próprio ESP, né? Então a gente ainda não está com a HM. Então o que a gente tem de próximos passos? Implementação da medição de fluxo, a gente ainda não está medindo fluxo, né? A gente está medindo só pressão, não chegou para a gente ainda o sensor de fluxo. Construção de placa final, igual eu já falei, e implementação dessa IHM aí real usando o Raspberry. Depois a gente vai fazer inserção de alarme, elemento de segurança, então isso é necessário para fazer teste, né, depois. Especificar material de grau médico e compatível com oxigênio, né, que é o passo para você fazer o quê? Depois teste com animal e teste clínico. Então tem gente já interessada em fazer teste com animal e depois, posteriormente, teste clínico, visando já o quê? Certificação da Anvisa e fabricação em linha, tá? Vou terminar a apresentação e botar rapidamente aqui o vídeo, só para vocês verem. Acho que vou ter que compartilhar a tela de novo, né? Dos vídeos. Então, esse aqui é um dos primeiros ensaios que a gente fez. Tá dando para ver o vídeo aí? Sim. O áudio tá indo também? Perfeito, áudio e vídeo. Então, o que a gente vê aqui no canto direito é o pulmão de teste. As válvulas aqui estão sendo atuadas, os reguladores de pressão, né? O nosso sistema eletrônico está aqui embaixo, com o ESP já plugado, né? Deixa eu botar de novo aqui. E a gente está monitorando aqui, a gente consegue modificar em tempo real os parâmetros controlados, né, no caso da pressão, e monitorar também esses parâmetros, né? Então a gente viu uma curva aqui bem similar àquela curva que eu apresentei lá atrás, né, a curva teórica de pressão, né, que você tem um pico, um platô, e depois ela cai para uma pressão mínima. A gente já está conseguindo emular essa dinâmica respiratória aqui, usando o pulmão de teste, né? E aqui um outro videozinho mais recente, né, mas não tem muita diferença não, só para mostrar mesmo, né? A gente estava fazendo uns testes com pressões para verificar a calibração do nosso sensor, porque a gente teve que calibrar o sensor de pressão versus um manômetro próprio para esse tipo de nível de pressão. As pressões são muito baixas, né, no máximo 100 milibar. Então a gente está calibrando contra esse manômetro que apareceu ali no vídeo, ok? Então era isso que eu tinha para mostrar, ainda está um pouco incipiente, já fizemos muita coisa, mas ainda tem muita coisa para fazer, tá? Eu agradeço aí o Márcio e dou por encerrado aqui, espero que eu não tenha passado do tempo, se bobear eu passei, né, Márcio? Passou só um pouquinho, Pedro, mas não tem problema não. Quando passou, estava acabando já. Okay. Não sei se o meu áudio melhorou aqui. Está dando para ouvir melhor, pessoal? Estava tendo, eu acho que um eco local aqui, que estava dando um efeito de marcha lenta na minha voz, né? Tá. Acho que agora está normal, né? Pedro, obrigado pela apresentação, né, pela sua disponibilidade. Pedi para você ficar um pouco mais aí, para poder responder algumas perguntas do pessoal. Tá joia? Pode deixar, valeu. Obrigado. Nosso segundo palestrante
é o Alan Landau Carvalho Hilgenberg. Acho que não sei se eu falei certo, você me corrige depois, Alan. Né? O Alan, ele é mestrando em Ciência da Computação pela FJF, na área de Inteligência Computacional, é engenheiro mecatrônico pelo IF Sudeste MG, campus de Fora, e está fazendo também graduação em Análise de Desenvolvimento de Sistemas pelas Faculdades Integradas de Viana Júnior. Ele é assessor de inovação do Hospital Albert Sabin, responsável pelo setor de automação da Petra Agregados, membro do GRTA, Grupo de Inovação em Tecnologias Aplicadas das Faculdades Integradas de Viana Júnior, e também membro do Centro de Estudos do Hospital Monte Sinai. Antes de passar a palavra para o Alan, pessoal, vocês podem fazer as perguntas levantando a mãozinha aí, que o pessoal do Centro Acadêmico vai fazer o levantamento e no final a gente retorna para as perguntas, tá joia? Alan, pode ficar à vontade, seja bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade e presença. Conseguiram me ouvir? Agora foi, agora joia. Primeiro agradecer ao pessoal do Centro Acadêmico, né, pelo convite, né, o Adriel por ser um dos organizadores desse evento, a Denise me fez o convite, eu fiquei bastante animado, né, para poder tentar contribuir um pouquinho. Eu acho que eu sou o mais novo aqui na carreira de engenheiro aqui de todos os apresentadores, né, eu sou o mais novinho aqui, estou no meio de monstros aí da área. Agradecer ao professor Márcio também a oportunidade de contribuir um pouquinho, né, para a trajetória do pessoal que está fazendo a graduação agora. O professor Lagata, que foi meu orientador de TCC, já me conhece bastante, sabe que eu falo muito. O próprio Márcio já me conhece também. E assim, um pouquinho diferente do professor Pedro, eu não fiz uma apresentação porque eu queria fazer mais um bate-papo mesmo, expor mesmo a história do que eu trabalhei nesse tempo de pandemia aí, desse Covid, né? Eu fui mais para o lado da fabricação de EPI do que do próprio fabricar de respiradores, que apesar de ter começado com respiradores, né, a ideia é ter partido dos respiradores, e ela acabou tomando um norte um pouco diferente do que era esperado. Até por eu já trabalhar um pouco na área de medicina, na área de saúde de uma forma geral, principalmente com tecnologias assistivas, como desde a época da graduação. Então, eu queria fazer algo mais voltado para a área de saúde, durante a pandemia, principalmente, e fugir um pouco dessa zona de conforto de apenas ficar em casa, né? Alguns aqui participantes eu até conheço bastante aqui, alguns eu conheço pouco, mas espero poder contribuir um pouquinho para a formação de todos aí. A minha parte nessa pandemia, na parte de trabalho e projetos, ela foi um pouco além da simples da utilização da eletrônica, né? Ela foi desde o início do projeto, simulação, construção de equipamento para fabricação de EPI, até a escala industrial da fabricação em si. Eu já mexia muito com a parte de gestão de produção, gestão de logística, a própria simulação de vários modelos de EPIs, a otimização de projeto, a regulação às normas da Anvisa também, né? Trabalho junto aos hospitais. Então, mexeu com um pouquinho de cada área da minha formação dentro do IF. Não apenas a parte de eletrônica, que ela veio no início para poder contribuir um pouquinho mais. Bom, eu comecei um projeto junto com outro rapaz da cidade, que é o Jordano Bruno, né? No intuito de a gente fazer um evento do Arduino Day, de a gente organizar um Arduino Day online. Então, a gente estava na ideia de fazer várias lives para poder incentivar o pessoal a fazer palestras online, igual a gente está fazendo aqui, uma série de webinars. Então, eu ia ser um dos palestrantes na época. E no dia 21 de março, se não me falha a memória, às 10h30 da noite, eu conversei com ele sobre usar da impressão 3D, como eu tinha sido feitas
na Itália, né, algumas válvulas de respirador ou até mesmo a estrutura completa do respirador. Depois a parte interna usando eletrônica, como o próprio professor Pedro falou, a gente não teve contato, mas a ideia é um pouco parecida, de utilizar o ESP32 para poder fazer algum trabalho interessante aí. Já entrei em contato até com algumas pessoas para a gente possivelmente começar um projeto bacana. Eu acho que dou os parabéns pelo projeto professor Pedro, já de longa data aí, pô, igual o Wallace falou aqui, uma grande inspiração para nós aí, né, a gente poder contribuir um pouquinho também. E como a impressão 3D, da forma como ela é feita, principalmente aqui em casa, tem uma impressora 3D que eu fiz ela do zero, manufaturada mesmo, ou seja, ela não contribui com a perfeição que a medicina exige. Pela própria deposição do plástico e a programação da impressora, os componentes como foram arranjados, ela faz a impressão do material, mas ela deixa certas camadas, certos orifícios, vamos dizer assim, certas camadas ainda com pequenos poros, o que poderia prejudicar a respiração do paciente, ao invés de trazer um certo benefício, que era o nosso intuito. No dia seguinte, eu recebi um vídeo do Pedro Ascioli, lá do Rio de Janeiro. Ele fez na impressão 3D as face shields. Daí a gente começou, falei, poxa, eu vou modificar a minha impressora aqui por completo, toda a parte de fiação, toda a eletrônica, usando Arduino, que é uma coisa que utiliza-se hoje dentro do IF também, acredito eu que ainda seja utilizado em larga escala pelo pessoal, para poder fazer a impressão dessas face shields. Começamos com um modelo simples, bastante utilizado também, mas mais simples, que era esse do projeto IGEA, por exemplo. Ele tem um orifício na parte frontal, né? Visto da parte de cima, ele tem um orifício na cabeça, na área da testa, né? Com a pinagem para ser colocada o acetato. Então, a gente fez a simulação desse tipo do material que ia ser utilizado, dos custos que iam ser necessários para fazer a impressão 3D desse tipo de aro, como ia ser o investimento, como a gente ia correr atrás de patrocinador e tudo. Depois a gente passou a tentar fazer a prototipagem, imprimir mesmo para ver como é que funciona, a resistência do material, e testar junto aos hospitais. Acabou que na época a gente teve contato com uma médica do HU, que nos ajudou a testar isso dentro do hospital também, e ela viu alguns pontos que precisavam ser melhorados. Aquela situação, em tempo de emergência, vale praticamente tudo. Que trouxer benefício, que não for piorar a situação, vale para a gente poder utilizar. Então, alguns pontos foram necessários ser feitas melhorias, né, da parte de ergonomia, da parte de proteção do profissional, da parte de material, da parte de confecção mesmo, né? Que tipo de equipamento a gente podia utilizar para construir, para confeccionar uma face shield melhor. Daí passamos para um primeiro estágio, que era em torno de 2 horas e meia impressão de um aro desse, com uma configuração viável, né? Depois, ao passo que a gente estava melhorando um pouco mais, a gente utilizou um outro modelo, um modelo europeu, que ela não é mais vazada por conta de penetração de agentes bacterianos, né? O próprio vírus podia penetrar pela parte superior aqui. A gente fez uma modificação bem drástica no modelo, utilizando agora um aro mais fino, que passou da impressão de 2 horas e meia para 40 minutos. E a gente estava estimando um custo aí de quase R$2 por máscara, para poder entrar em contato junto aos fabricantes, né, às empresas, e poder conseguir fundos para poder produzir mais, né, porque apesar de ser um projeto totalmente voluntário, alguém tem que pagar a conta, né. Aí nós continuamos imprimindo nas impressoras, cada um na sua impressora em casa, o pessoal, até alguns alunos da UFJF levaram impressoras para casa,
Deixo aqui o meu agradecimento mais uma vez ao pessoal da 3D Laria, por exemplo, que os caras levaram a impressora para casa para passar noites a fio aí imprimindo. Então, foram de grande ajuda para a gente. E ainda assim, feito esse modelo, ele não era o definitivo, porque saiu logo depois a norma da Anvisa, que preconizava uma série de requisitos. Por exemplo, o acetato tem que ser pelo menos 0,3 a 0,5 milímetros de espessura. Ele tem que ser um acetato que não vai embaçar a visão, que era natural para entrar no centro cirúrgico. O aro ele tinha que ter pelo menos 1 centímetro de espessura para poder ter uma ergonomia e uma certa flexibilidade e resistência para o usuário. Ele não pode ter utilização de espuma e nem metal. Metal, a gente chegou a pensar num metal niquelado, mas ele tinha uma certa oxidação em contato com os agentes de higienização, né, da própria face shield, e a espuma é um agente de acúmulo de bactérias, então a gente tentou utilizar um meio de fixação diferente, na própria face shield, no próprio aro. Fizemos todos os testes que foram necessários dentro de um software de modelagem 3D, o SolidWorks, né? Fizemos uma série de modificações nesse modelo, tentamos fazer tudo de forma mais ergonômica possível para o usuário, e chegamos a um modelo posterior, né? Já com algumas modificações, até chegar nesse modelo final aqui. Ele tem a parte da testa totalmente fechada, ele pega totalmente a parte da cabeça do usuário, sem deixar nenhum espaço, totalmente ergonômico. A forma de fixação é da própria face shield, ela não tem nenhum meio de fixação por parafuso, o que era um projeto inicial nosso, uma ideia meio doida nossa de fazer uso de parafuso, a gente abandonou isso. O uso de fita adesiva, peça niquelada ou qualquer outro tipo de presilha. Então, a gente chegou nesse projeto final. Como que a gente fez o processo de fabricação? A gente estava antes passando para a impressão 3D, produzindo de 10 a 15 por dia. Fizemos aí um projeto de fresa mesmo, de desbaste de um molde de aço, um aço PP, se não me engano, PP20, se não estiver errado, e demorou um pouco mais de uma semana para ser feito esse molde, e desse molde partimos para a escala industrial, passando a 1.200 aros por dia, com 1.200 acetatos do dia. A gente estava utilizando uma configuração de PAD, entregue pela Braskem, para a fabricação do aro, e o acetato foi utilizado, não me recordo muito bem o material, mas foi um acetato com certo diluente, né? Foi um adicionado aditivo, na verdade, colocado aditivo sobre o acetato para que ele conferisse uma maior visibilidade, né? Uma maior transparência ao próprio acetato, de forma que ele pudesse entrar em qualquer centro cirúrgico. Ele foi validado pelo pessoal do HU, da médica técnica que estava com a gente, né? Que é a doutora Maria Augusta. Foi validado pela diretoria do Albert Sabin também. Eu levei os diretores lá para eles testarem. Foram entregues cerca de 200 face shields lá também, na época, para utilização contínua. Esse é um projeto que veio juntamente com o pessoal que estava com a gente, né, da impressão 3D, da 3D Laria, o Jordano Bruno, o pessoal do Viana Júnior, a própria, uma professora também, a Lívia Meneghiti, que estava no IF10 trabalhando mais de forma isolada, mas ela estava em direto contato conosco aí, né, a gente ajudou aí um pouquinho, como a gente pôde, ela contribuiu com algumas ideias também para a gente. Mas, assim, esse é um projeto que foi muito amplo, né? Não foi só da parte eletrônica, de eu ter que refazer a minha impressora 3D praticamente inteira para fabricar a EPI.
mas ele foi até o ponto da gestão de logística, porque a gente passou de 10 a 15 pessoas em um dia para 1.200 o dia. Às vezes chegava até 3.000 se o pessoal trabalhasse o dia todo, né? Então, eu tinha que pensar e trabalhar muito em conjunto com todas as partes da produção, desde do recebimento do material, confecção disso tudo, entregar pronto para poder fazer doação, montar uma linha, criar uma linha de montagem e distribuição disso tudo. Então, a formação que eu tive no IF, ela foi muito participativa no quesito do trabalho, né? Hoje em dia, a gente tem algumas parcerias com o setor privado também, né? Inclusive com uma das indústrias para poder criar um projeto de um respirador também, mais autônomo, um pouquinho diferente do projeto do professor Pedro, né? Imagino eu, né? Acredito que seja um pouquinho diferente, mas que poderíamos com certeza conversar para trocar umas ideias. Mas assim, a minha participação nessa pandemia, ela foi mais no sentido de fabricação de EPIs, seja da parte face shields, o próprio óculos, algumas tentativas de criação de software para acompanhamento de pacientes e monitoramento de pacientes, utilizando um pouco do conhecimento que eu já obtive nos tempos passados aí, né? E, basicamente, hoje o projeto ele funciona de forma semi-voluntária, né? O setor privado agora financia o nosso projeto e passa ao setor público de forma gratuita, para que o setor público não precise ser onerado por qualquer custo. Então, assim, tudo que foi feito da minha parte nessa pandemia foi cabido à fabricação da EPI, ou seja, eu agi na área de saúde e ao lado dos médicos e dos enfermeiros e enfermeiras para poder abastecer a equipe de saúde, tanto a equipe de saúde quanto a equipe de segurança, que é parte de policiais, bombeiros, também foram assistidos. Basicamente, essa foi a minha participação. Eu fui um pouco mais curto que o professor Pedro, a contribuição dele foi até maior, né? Mais uma vez, parabenizo o professor Pedro aí e a equipe dele pelo trabalho, né? E, basicamente, foi isso que eu fiz. Foi mais uma exposição do meu trabalho do que algo mais explicativo. Bom, eu acho que eu fui até bem breve, né? Márcio? Joia, Alan. Muito obrigado pela sua fala, né? Essa apresentação dos passos aí que você teve na fabricação aí de EPI, mostrar os avanços, né? Essa capacidade de produção aí, que de pouquinhas unidades para muito diário, acho que isso é contribuir, tem contribuído ainda, né? Bastante para conseguir ajudar, principalmente os profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate à pandemia, né? Muito obrigado pela sua disponibilidade. Nós chegamos até a entregar, o último número que nós temos aqui foram 10.700 face shields pelo projeto SOS 3DJF e 50.000 junto à ArcelorMittal, pela Fundação Aberta. Então, esse acho que é o último número que a gente teve essa semana. Foi ontem, inclusive. Muito bom, cara. Excelente, né? Excelente. Parabéns pela iniciativa aí, cara. Muito bom. Obrigado. Vamos dar continuidade aqui. O próximo convidado é o professor Felipe Andrade Lagata, né? Ele é engenheiro eletricista, com mestrado em engenharia elétrica na área de sistemas eletrônicos, coordenador do curso técnico em eletrônica do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, Campos Juiz de Fora. Atua também pela reitoria da instituição, pela coordenação de educação à distância, da Pró-Reitoria de Ensino. Tem atuação na área de instrumentação, telecomunicações, internet das coisas e de EAD e de tecnologias ativas. Ele é membro da equipe do projeto de construção da Cápsula Vanessa, em parceria com o Campus Barbacena e FEMIG Barbacena, para auxílio no tratamento da Covid-19. Professor Felipe Lagata, por favor, pode ficar à vontade. Pessoal,
Muito boa noite. Meu som tá ok? Todos me ouvem? Sem problema? Sim, tá jóia, sim, legal, certinho. Tá jóia. Teste de áudio realizado. Agradeço aqui, em nome do Adriel Alcacem, pelo convite para a gente poder estar aí participando da atividade com os nossos alunos, os membros convidados de outra instituição, professor Pedro, nosso egresso engenheiro Alan, professor Márcio, coordenador do curso de mecatrônica do Sudeste Campos de Fora, e aos demais participantes, agradece aí a oportunidade de estar doando um pedacinho do seu tempo, né, para nos ouvir. Bom, para quem já me conhece, eu sou professor da área de eletrônica lá do campus, a gente atua na área de instrumentação, as disciplinas da área de instrumentação, e não, eu não estou preso, se lembrado aqui do fundo da janela aqui de casa, porque eu tenho filhos pequenos. Então tem que ter tela na janela. A ideia é que a tela não aparecesse tanto com a iluminação, mas não ficou muito legal o conceito, então a gente faz com o que dá, tá? É o seguinte, bom, a gente tem participado aí de projetos, a gente tem visto projetos. Na nossa instituição, a gente, a partir de um contato com a FEMIG, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, na regional de Ubá, que atende ao nosso campus em Barbacena, e lá temos o campus do Sudeste também, foi feito contato com um colega, o professor Alexandre Bartoli, lá do campus Barbacena, da área de informática, e aventou-se a possibilidade de auxílio também aos hospitais da cidade de Barbacena, isso logo no começo da pandemia, quando a gente começa a ter o recebimento, a interiorização do SARS-CoV, né, do coronavírus aqui para a nossa região, tá? Feito isso, a gente tem já algumas parcerias já de longa data, entre o grupo que eu trabalho no Campus de Fora e o Campus Barbacena, no grupo do professor Bartoli, né, então a gente seguiu na proposta de avaliar o que seria possível de ser feito. Das possibilidades todas, o que a gente chegou à conclusão foi um projeto bem curioso, que a gente começa a ver algumas iniciativas dele na Itália, e depois ele foi melhor feito aqui no Brasil, pelo menos no Amazonas, no estado do Amazonas, né, que seria a cápsula Vanessa. O que é a cápsula Vanessa? É um aparelho complementar, vamos por assim dizer, à estratégia de tratação das síndromes agudas respiratórias. Tá? Parece um respirador, de certo modo, mas ele não força a entrada de ar nos pulmões. Ele não pressuriza o ar pela via oral, pela via das traqueias do paciente. A verdade que a gente faz, e por isso eu chamo aqui a Itália, que foi um caso crítico da pandemia, e lá a gente viu, quem acompanhou as notícias deve ter visto o pessoal que usava igual um aquário na cabeça. Uma estrutura plásticazinha aqui, fechava aqui em cima, de um plástico transparente, e que a pessoa usava aquilo nos estágios iniciais da doença, quando começava a haver um comprometimento pulmonar, comprometimento na saturação do sangue. O que era feito? Naquele aquário, aquele capacete que a pessoa usava, era injetado oxigênio, esse oxigênio que vem na linha pressurizada por leito, né, oxigênio numa quantidade acima do ar ambiente, e a pessoa ainda tivesse comprometimento das suas vias pulmonares, dos seus alvéolos, o que fosse, capacitando uma baixa troca de CO2 com O2, quando você saturava o ambiente um pouco mais, onde a pessoa respirava com mais oxigênio, ela acabava conseguindo ter a saturação sanguínea um pouco melhor, mais próximo dos 97, 98, que é o ideal, e a pessoa conseguia ter uma condição de evolução da doença ligeiramente melhor. Tá? Não é um respirador, não é voltado para as crises agudas, para falha, né, do sistema pulmonar, do sistema respiratório. Foi desenvolvida, então, uma proposta alternativa, que ao invés de fazer aquele aquáriozinho que é incômodo, muitos relatos de incômodo, de machucados nas regiões onde o anteparo se fecha e tudo mais, na Amazonas o pessoal desenvolveu uma proposta que era um aquário um pouco maior, né? O paciente deitado no leito era apoiado sobre ele e sobre o tronco dele uma caixa fechada, né? E essa caixa que recebia uma dosagem de oxigênio maior do que a do ambiente, né? A enfermeira que trabalhou na ideia desse protótipo, na ideia desse equipamento, chamava-se Vanessa, por isso o nome da cápsula Vanessa, né? É um equipamento que ainda não está homologado, produção, fabricação no Brasil para venda comercial pela Anvisa, né, mas feito o uso dele em teste, em situação de emergência, ele se mostrou com bons resultados, né? Lembrando que ele taca
um nicho específico do paciente com Covid-19, né? Não é o paciente muito agravado, não é a síndrome aguda no estágio avançado, é uma síndrome aguda no estágio inicial. É quando você ainda consegue utilizar um equipamento desse, uma simplicidade muito maior, para não ter que gastar um respirador pulmonar, como o Pedro mostrou, de R$150.000 com um paciente que às vezes não está tão grave, mas que se ele não for tratado, ele pode evoluir de uma forma muito abrupta, né? Então, a ideia é dar esse suporte à vida do paciente nos estágios iniciais do comprometimento pulmonar. É uma situação muito curiosa da Covid, os vários casos das pessoas que chegam com baixa saturação e simplesmente não assintomático, né? A gente vê os relatos, a gente acompanha, por estar atuando no projeto, pessoas que às vezes chegam no hospital com 80%, 77%, 75% de saturação, sendo que saturação normal de oxigênio no sangue é em torno de 97% a 98%. A pessoa com em torno de 70%, ela já está começando a ter comprometimento cerebral, para vocês terem uma ideia. É quando falta oxigenação, né? Então, são casos graves, são casos críticos, em que a pessoa, apesar de estar andando, falando, não apresenta sintomas, né? Então, o pessoal conseguiu ter essa proposta desse equipamento para poder aliviar nesse estágio da doença em que a pessoa ainda não está com comprometimento dos músculos pulmonares, em que ela ainda consegue executar a função pulmonar, a função respiratória, mas ela tem uma baixa eficiência de troca gasosa, né? Bom, esse projeto, assim como muitos outros, foi disponibilizado de forma aberta, hardware aberto, software aberto. O que a gente fez foi, então, pegar essa proposta e apresentar aos nossos parceiros lá da FEMIG, lá em Barbacena. Uma vez apresentado, traz as tratativas legais, instituição pública, serviço público um pouco demorado, né, mas submetemos o edital interno da instituição, depois o edital externo, o edital do CONIF, que é o nosso Conselho Nacional dos IFs, e foi aprovado, inclusive com uma boa colocação nacional, estamos para receber recurso do governo às vezes demora, né, a gente sabe. Para a gente iniciar a produção do equipamento para ele poder ser utilizado, né? Então, infelizmente, ainda não conseguimos começar a produção, mas está lá já está tudo esquematizado, o projeto, tudo pronto para a gente começar a fazer. Bom, e onde que isso entra na eletrônica? É o casamento das competências mecânicas, das competências da área da saúde, das competências da área da informática e da eletrônica, né? Se a gente for olhar as propostas que o professor Pedro trouxe, que o engenheiro Alan traz aqui para a gente não vê uma eletrônica de alta precisão, a gente não vê alguma eletrônica na borda do conhecimento. A gente está falando aqui de uma eletrônica que não é exatamente o mais avançado do momento, né? A gente está falando de eletrônica simples. Aí o nosso foco não é exatamente eletrônica. Então, o que eu acho importante da gente ressaltar aí dessas três iniciativas? Eletrônica embarcada, eletrônica utilizada nesses sistemas todos, é uma eletrônica razoavelmente simples, né? A gente vê uma tendência, no modo geral, da eletrônica a partir dos sistemas microprocessados, e todo mundo está utilizando um sistema microprocessado, seja um ESP, um RASP, um BeagleBone, alguma coisa, mas tudo parte para esse lado, junto com o microprocessado, a gente parte com uma programação de sistema embarcado, né? Então, a gente consegue ter aí uma certa uniformidade, se assim a gente pode dizer, no uso eletrônico. Basicamente, todos os sistemas, todos os três sistemas aqui que a gente apresenta, se baseiam no conceito das entradas, um tratamento analógico, um processamento, uma interface com a saída, né? Não foge muito disso, tá? E assim, tinha preparado a apresentação, mas o professor Pedro já apresentou bastante aqui, eu acho que já deu para ter uma ideia boa, e até dos conceitos eletrônicos e tudo mais, então eu vou em foco aqui maior no que a gente pode fazer, né, com eletrônico. Porque aqui vocês estão vendo, que está participando, está assistindo aí, há três iniciativas, né? O professor Pedro traz aí o respirador, o AMBU automatizado, o Alan traz aí o uso de eletrônica e outros sistemas na produção dos EPIs, e eu também vou meio que na mesma linha do Pedro, também fabricando equipamentos de auxílio e suporte à vida, tá? Então, o que a gente vê nisso? São três. Tem mais? Muitas mais, né? A gente pode ver das mais diversas, na ideia de esterilização, robôs com emissão de ultravioleta tipo C, para esterilização de ambientes, tá? A gente vê produção, por mais trivial que possa parecer, de túneis de desinfecção. Basicamente uma estrutura em que você coloca um elemento desinfectante,
álcool 70, qualquer líquido que seja utilizado, que possa ser utilizado para desinfecção, e a que a pessoa passa por dentro. Tá? Só que você não deixa ligado o tempo todo, só na hora que a pessoa passa que você liga, né? Medições de temperatura e por aí afora. A quantidade de iniciativas que a gente tem visto aí usando eletrônica são muito grandes. Tá? Quem quiser dar uma olhada depois, confere lá, conif.org.br. No primeiro banner que vai aparecer, vão aparecer as iniciativas da Rede F, da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica. Né? Rede F, não, porque a gente tem mais os Cefetes e o Colégio Pedro II no Rio. Não são só IFs. Aí você vai ver lá os dados e as iniciativas sendo tomadas em cada campus que a gente tem espalhado no Brasil. Hoje, mais de 600 campos. A gente já está chegando lá deixa eu ver aqui, se eu consigo ler daqui, mais de 1.300.000 ações pela rede nesse sentido. Que vão desde a fabricação de máscaras de tecido até realmente a produção, junto com o projeto da USP, dos respiradores de ambu automatizado, a cápsula Vanessa, um projeto que às vezes parece extremamente simples, mas capacitação do pessoal sobre como descartar utensílios e roupas utilizados por pacientes positivos Covid-19. Né? Então tem muita ação que pode ser feita. Muita ação, inclusive, que envolve eletrônica. Algumas não envolvem, claro, mas muitas ações envolvem eletrônica e num conceito muito simples. Você não precisa ser um as da eletrônica, um formado pós-doutor em eletrônica para poder contribuir. O que a gente mais tem visto aí hoje é movimento maker. A gente vê movimento maker, impressora 3D, CNC, spindle, laser e tudo mais. Todo mundo hoje em dia quer fazer alguma coisa, compra lá seu kitzinho de jumper, de sensor e um Arduinozinho e já pode fazer alguma coisa. É ruim? Não, é eletrônica. Tá certo, está valendo, é válido, né? Desde a eletrônica, desde lá do Schottky, quando ele cria lá o primeiro transistor, em 1942, até os dias de hoje, a gente não teve ainda 100 anos, né? E a eletrônica chegou no nível que a gente está hoje, né? Dos transistores de 7 nanômetros de um microprocessador. Então, eu estudei a evolução da eletrônica, mas você não precisa estar no laboratório de alto desempenho, laboratório de grafeno para você poder fazer eletrônica. É a eletrônica que atende a massa, que atende o público vasto, que pode salvar uma vida, às vezes, no momento de pandemia, é uma eletrônica simples, às vezes uma eletrônica muito simples. Tá? Um simples sensor de temperatura com um LED pode indicar uma pessoa que está, por exemplo, febril. Tá? Ao invés de um termômetro, você vai ter ali as precisões, questões todas envolvidas? Vai. Mas para isso que a gente está aí. Se fosse fácil, não precisava do engenheiro, precisava de uma pessoa técnica para desenvolver, não é mesmo? Então a ideia é o quê? Que você use eletrônica nas vertentes em que você consiga se desenvolver. E que entenda que a eletrônica não é pura, a eletrônica é interligada, a eletrônica é aplicada. A gente pode pensar na pesquisa aplicada, na engenharia aplicada e na eletrônica aplicada. O que a gente tem visto muito nessas iniciativas é a eletrônica aplicada. É você casar um dispositivo eletrônico, um sensor com um atuador, e um sistema mecânico, e um sistema hidráulico, e um sistema pneumático. Tudo isso é conceito muito similar. Você tem a interface de leitura, o sensor que faz a transdução de uma variável do mundo analógico para um mundo elétrico, o mundo elétrico, o microcontrolador, o microprocessador, dali outra interface de volta para o mundo analógico e dali para o mundo real, para executar alguma ação. Tá? Então você não precisa ser nenhum expert para poder fazer. Com um Arduino você já faz, né? A gente fica brincando muito, quem conhece a gente sabe que a gente brinca. Arduino não é ruim, o Arduino foi bom para a gente, massificou sensores, massificou atuadores, barateou a eletrônica no nível inimaginável, né? A gente não é tão velho assim, Pedro também não, Márcio também não, vocês vão lembrar em que comprar uma PIC, um microcontrolador do tipo PIC em Juiz de Fora é uma briga. Era uma briga de custar R$40 na época de gasolina, R$1,20. Né? Então hoje você compra um Arduino Nano aí por R$30, que é muito mais, né? Tem muito mais coisa embarcada ali dentro, tem muito mais tecnologia. Então você consegue fazer muita coisa hoje em dia com uma eletrônica razoavelmente simples, razoavelmente barata. O que precisa só de boa vontade e aplicação. Não adianta nada você fazer um sistema extremamente robusto, extremamente eficaz, extremamente preciso, se não é aplicado. E a aplicação do momento é exatamente o atendimento, o suporte, o combate à pandemia. Né?
suporte à sociedade e combate à pandemia, não suporte à pandemia, óbvio, né? Então, assim, para isso pode ser feito de várias formas, tá? Das mais diversas formas que você puder imaginar, você consegue fazer. Você não precisa ter uma impressora 3D igual o Alan tem em casa, tá? Você não precisa estar no laboratório igual o Pedro tem acesso, você não precisa estar num campus igual eu tenho acesso. Você pode comprar seu kitzinho Arduino, que vem da Felipe Flop, vem do Electrogate, não é jabá, são lojas conhecidas, tá? Não ganhei nada falar o nome deles. Ou qualquer lojinha aqui da região, tá? Valduino, se não me engano, que de fora, o rapaz que mexe, que está sempre nas parcerias lá para o campus de fora. Então você pode comprar seu sistema extremamente simples e começar a desenvolver, sem muita dificuldade, tá? A aplicação mais besta que a gente tem visto na internet, dosador de álcool em gel. Você pega uma estrutura com tubos de PVC, coloca o motorzinho, um sensor de presença, sensor de proximidade. A pessoa aproximou a mão, cai o álcool automaticamente. Você fez um totem de álcool em gel. Parece coisa de outro mundo, não é? É simples. Tá? As melhores soluções são as mais simples. As soluções mais simples são baratas e podem ser vendidas, podem atender em massa a população. Tá? Claro, o respirador é importante demais. O face shield profissional da saúde não tem como medir a importância desses dois equipamentos. A cápsula Vanessa não tem como medir uma vida que se perca por falta de equipamento. O valor de uma vida não é mensurável. Eu acho que não. Tá? Mas um simples totem para entregar álcool em gel para a pessoa, sem que ela tenha que pôr a mão, sem que ela tenha que se contaminar, isso tem preço, e o preço é barato. E você pode fazer com uma eletrônica extremamente simplificada. Né? Então você não precisa ter grandes conhecimentos, ter o laboratório mais avançado do mundo, você não precisa ter um osciloscópio em casa para poder fazer eletrônica. Você precisa ter só um pouco de boa vontade. Boa vontade, o computador poder programar o seu Arduino, talvez seja o caso. E alguma coisa que seja Arduino também, se for possível. Tem ESP, o ESP está no preço do Arduino, compra o ESP. O ESP é Bluetooth, é Wi-Fi, ele liga em tudo quanto é coisa, né? É um pouco mais avançado, um pouco mais IoT, se você quiser achar bonito também falar isso. Tá? Então a gente tem muitas soluções, e eu trago aqui a minha fala mais nesse sentido, né, de que a gente pode contribuir muito com eletrônica simples, com eletrônica não complexa, com eletrônica barata. Né? Eletrônica não é para grandes soluções, não é só para as grandes soluções, eletrônica é para qualquer solução. Hoje em dia é muito mais comum você fazer qualquer sistema microprocessado com atuador do que qualquer lógica mecânica de acionamento. Lógicas mecânicas de acionamento que a gente tem em veículos antigos, em equipamentos antigos. As primeiras câmeras eram baseadas em aquisição mecânica de imagem. Os sensores variavam a partir de um sistema mecânico. Tá? É muito bonito de se ver, mas é muito complexo de se fazer. Você precisa de muita ferramentaria para poder fazer uma mecânica automatizada. Uma eletrônica automatizada não, você faz com Arduino, com meia dúzia de sensor e um atuador. Um motorzinho de passo no SG09, 9 gramas. Tá? Então você consegue fazer muita coisa com um esforço razoavelmente pequeno. Não precisa ter tanto recurso, não precisa ter tanta coisa. Precisa ter boa vontade. Né? E é o que a gente tem visto muito em todas as iniciativas hoje aí que a gente recebe, é exatamente isso, exatamente a boa vontade. Né? Boa vontade, professor Pedro e do grupo, de estar mesmo no momento de pandemia, se arriscando a sair de casa para produzir um equipamento que vai suportar uma vida. A gente vê o Alan produzindo Face Shield, também geralmente não é ficando em casa, tem que sair, tem que se expor. A gente lá, o nosso grupo também tem que se expor para poder executar os projetos, executar as suas atividades, para que a gente possa realmente dar um suporte à vida, dar um retorno à sociedade pelo conhecimento que a gente recebeu da própria sociedade. Então, isso eu acho que é o mais importante, é ter essa boa vontade, ter essa disponibilidade. Tá? E claro, a gente não pode deixar aqui de falar também da questão de, o que eu já falei, mas eu reforço, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, multidisciplinaridade. Ninguém está vendo aqui, os meus alunos aí, salve, salve, Alan, tamo junto. É instrumentação pura aplicada. Ninguém aqui viu um amp-op puro funcionando. Ninguém aqui viu um transistor puro, saturado, funcionando, uma curva de operação, uma polarização CC de um transistor. Todo mundo está aqui vendo eletrônica, sistemas complexos montados. Tá? E sistemas complexos montados resolvendo problemas. Tá? Você não tem que ter um conhecimento, você não tem que ser bom em programação. Você tem que ser um pouquinho bom em tudo. E você pode fazer parceria.
parcerias, parceiros, tem para todo lado. Gente de boa vontade, só que nesse webinar, no momento, se a gente olhar, tem mais de 40 pessoas. Quem está com boa vontade para assistir um webinar, para aprender um pouco, e a pessoa está com boa vontade para colaborar. Então, quer colaborar? Procura alguém que está aqui, junto com algum outro das pessoas que está assistindo, procura um dos palestrantes, se oferece para colaborar, ou tente pensar. Se quiser, lá naquele link que eu falei do conif.org.br, lá tem todas as iniciativas da rede. Lá você vai achar alguma ideia que você consegue fazer, tá? Em casa, simples, sem muita dificuldade, tá? Às vezes as coisas mais simples auxiliam muito mais gente, tá? Então não deixem, se tem a vontade, se tem intenção, não precisa esperar acontecer. Corre atrás. A eletrônica que vai precisar para isso é muito simples. A eletrônica vai precisar qualquer uma das soluções, é barato, tá? Bom, eu acho que era mais isso, não vou me alongar muito também não. Eu acho que até passei um pouquinho do tempo já, mas era mais nesse sentido, trazer para vocês um pouco dessa possibilidade, desses aspecto social, né? A gente está aqui, teve a apresentação do Pedro, bastante técnica, muito boa, a apresentação do Alan também sobre a aplicação, a gestão, os conhecimentos casados, conhecimentos, né, a linha de formação que ele teve, e eu trago para vocês questão social, né, um pouco mais desse viés social. Qualquer solução pode ser trabalhada, desde que a gente tenha um pouco de boa vontade, tá? Um pouquinho de boa vontade, um pouquinho de eletrônica, um pouquinho de mecânica, os alunos da mecatrônica nesse ponto se saem muito bem, e você consegue propor soluções, tá? Então, eu acho que era isso, eu vou ficar por aqui. Agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço a plateia por estar aqui disposta a nos ouvir, e também me coloco à plena disposição. A maioria tem os contatos, se não tiver depois, só falar que a gente disponibiliza aqui também os contatos para a gente trocar mais ideia, conversar mais um pouco, é sempre muito bom. Ainda mais um professor que está há tanto tempo sem dar aula, poder falar para uma plateia, ainda que esteja escondido atrás da minha tela, mas é bom, mata um pouco a saudade da sala de aula. Tá joia, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado, um forte abraço a todas e todos, e seguimos aqui para as perguntas e comentários. Obrigado, Lagata, pela sua fala, sua apresentação aí, né, sobre o projeto e um pouco mais amplo sobre a eletrônica, né, acho que foi bem interessante. Obrigado pela disponibilidade de estar com a gente hoje. Adriel, você que está comandando as perguntas aí, você pode passar para a gente aí, por favor? Foram colocadas algumas perguntas no chat durante a apresentação. Deixa eu só pegá-las aqui. Tá. O Edivaldo perguntou para o professor Pedro qual cuidado tiveram com a alimentação elétrica, qualidade e garantia de continuidade. Então, tem várias perguntas que a gente recebe, assim, eu vou falar um pouquinho antes de responder. Tem várias perguntas que a gente recebe que ainda não são o foco do que a gente está trabalhando. Infelizmente, a gente ainda está numa etapa de protótipo, né? A gente está na criação de conceito. Então, assim, no protótipo atual, a gente está trabalhando com uma alimentação normal, 24 volts, numa fonte chaveada, sem nenhuma preocupação de o quão permanente isso é, né? Só que, de novo, a gente está fazendo tudo que a gente está fazendo agora, mirando lá nos critérios que tem que ser atendidos, né? Tem um documento de um órgão regulador do Reino Unido que indica quais são os critérios que um ventilador emergencial tem que cumprir, e entre eles a questão da alimentação, né? Ele tem que ter, além da alimentação da tomada, né, offline, ele tem que ter uma bateria de suporte, se eu não me engano, de 30 minutos online. Então, ele tem que ter essa capacidade de fazer a transição da tomada para a bateria até que você tenha a entrada de algum outro sistema de alimentação permanente. Então, de novo, a gente não implementou nada disso, a gente sabe que tem que ser implementado, né, não é nenhuma coisa muito difícil de fazer, né, já que a alimentação das válvulas todas é em 24 volts, a gente poderia estar usando uma bateria aí de 12 com um conversor boost, ou duas baterias de 24, né, uma capacidade bem baixa, já que também não tem um consumo muito alto, e implementar um sistema meio que de UPS aí online pro ventilador, né, usando uma comutação em tempo real aí com
um relé de estado sólido, o mesmo sistema transistorizado, né? Então a gente já pensou nisso, não implementamos, porque, de novo, a gente está na fase bem incipiente, né? Infelizmente a gente está avançando tão rápido quanto possível, e esse possível não é tão rápido quanto a gente queria. Mas a gente já está com isso em mente, né? E os critérios estão postos aí, igual eu falei. Beleza? Certinho. A Laura colocou uma pergunta aqui também, que já foi até respondida pelo Alan no chat, mas eu gostaria que ele pudesse responder para todo mundo. Não seria possível enviar o projeto da impressora 3D para uma usinagem de alta eficiência? Foi a pergunta dela. Então, na época, a gente chegou a tentar enviar o projeto para a Fresa mesmo, para a CNC, a gente poder fabricar, no caso do respirador, da válvula do respirador, para um CNC fazer o molde de metal, fazer a injeção de plástico, como foi feito o aro do face shield. Mas, né, como o projeto era muito pequeno, a gente não tinha quem pudesse custear um molde desse, de uma cavidade, né, para quem aí, aproveitando, quem está na parte de processo de fabricação mecânica, um molde desse no CNC, para uma cavidade, ou seja, uma peça só, pode chegar a 30 mil reais. Então, a gente não tinha um tostão no bolso, foi tudo feito voluntariamente, nenhum dos participantes do projeto recebeu um centavo no projeto inteiro, então a gente meio que contou com a boa vontade dos empresários da cidade. E depois a gente descobriu que a rede de contatos dos empresários é gigantesca. De fora pode fornecer a solução para o país inteiro se quiser. Basta querer, como o professor Lagata falou, basta ter um pouquinho de boa vontade. Não precisa nem ter muito conhecimento, é só ter boa vontade, literalmente. Mas a gente tentou enviar para algumas empresas a proposta deles fazerem já industrializado desde o início. A gente chegou a fazer impressão 3D porque era caráter emergencial, né? Então, tipo assim, enquanto a gente não consegue isso, vamos entregando 10, 15 mesmo, não tem problema, o negócio é entregar. Tanto que a Anvisa, na época, liberou uma nota técnica liberando o pessoal, os fabricantes, os makers, né, de qualquer alvará, licença, desde que o comitê de crise de cada hospital avaliasse, aprovasse, emitisse uma nota avaliativa do modelo da face shield, não importasse como ela era feita, já estava tudo certo. Então, a gente se valeu disso, né? A gente foi aprimorando os processos até que a comunidade empresarial, assim, das indústrias aqui, viram uma boa chance. Aí eu já não sei se desconto em ICMS ou se era simplesmente a vontade de ajudar mesmo, ou se promover, como eu combati desde o início o projeto, a promoção, autopromoção, promoção e venda, né? Eu combati desde o início isso, junto com o pessoal, não fiz nada disso sozinho. Mas o fim justifica os meios, né? Então a gente conseguiu entregar aí uma quantidade razoável em comparação a outros projetos que entregaram 100, 150 mil face shields no resto do país. A gente conseguiu entregar, fez chegar até no Pará. O pessoal de lá estava em situação extremamente precária, a gente conseguiu fazer chegar lá com a ajuda de empresários mesmo, que forneceram o serviço gratuitamente para nós. Mas a gente tentou, sim, na época, entregar o projeto, mas a gente foi tentando conseguir a credibilidade com as empresas, né, até chegar ao passo de a gente tentar agora fazer um respirador completo. Existem algumas ideias em produção já, né, para a gente fazer uma coisa inicial, mas é bom a gente saber até que, por exemplo, o professor Pedro, o professor Lagata, eles já estão fazendo esse tipo de trabalho, e é sempre bom ter mais gente para somar aí nesse tipo de contribuição, né? E basicamente isso. Mas alguém tem alguma pergunta? Pode colocar no chat aí, se tiver alguma pergunta para algum dos palestrantes. Vou esperar um pouquinho para ver se alguém tem alguma pergunta aí. Bom, aparentemente não temos mais perguntas.
Eu gostaria aqui em nome do Centro Acadêmico, agradecer os palestrantes que dispuseram a estar aqui passando um pouco do conhecimento para a gente. Agradecer também a todos que participaram. Isso aqui não seria possível se vocês não estivessem aqui para dar esse apoio para a gente. E já informar que nós estamos trabalhando sobre outros temas também para as próximas semanas, de outros webinars. O Cacen está organizando, e a gente gostaria que a presença de vocês.